porque ele é aromático. Não, porque tem seu anel aromático na composição, mas ele não é reativo e não traz prejuízo altamente reativo, como é um anel de benzeno, como é outros anéis aromáticos. Então temos que alertar, porque cada molécula tem sua capacidade reativa e algumas podem trazer prejuízo a outras células, a moléculas importantes, alterando e oxidando, favorecendo o processo de envelhecimento e aí está desnaturando até tecidos, células e favorecendo a doença degenerativa. Não é o caso do triptofano. O triptofano, na verdade, é um aminoácido essencial. Sim. É essencial porque nosso organismo não produz. Se o organismo não produz, nós precisamos buscá-lo na natureza, mas é buscá-los mesmo, né? O ser humano antigamente tinha que caminhar, procurar o alimento, né? Hoje em dia ele chega à sua mesa, é levado para uma motocicleta, né? Uma pizza que você pede. Então o ser humano deixou de caminhar e recebe já o alimento na mesa, já não caminha mais atrás do triptofano, infelizmente. Então é um aminoácido essencial. E ele é essencial para várias funções, principalmente a nível de cérebro, que é importante para a qualidade de vida do ser humano, né? Agora, o triptofano, ele pode ser suplementado? Pode também, pode, né? pode. Mas o que acontece? A importância do triptofano hoje, e para abordá-lo, né, é a questão da sua importância do ponto de vista de humor, né? Hoje já tem consensos mundiais até colocando a sugestão de se ter uma dieta adequada para o tratamento da depressão. Porque para você produzir a serotonina, que é o mediador químico cerebral que está entre os neurônios, né, relacionado ao humor, a serotonina, favorece também a boa memorização, ao humor, tem outras funções. Essa serotonina precisa, para ser produzida, do precursor dela, que é o aminoácido essencial, que é o triptofano, na forma levógena, não é L-triptofano, que vai passar pela barreira hematoencefálica e vai realmente ser utilizado pelos neurônios para a produção da serotonina. Serotonina, melatonina também do sono. A melatonina também é do sono, né? precisa do triptofano, é importante. As pessoas estão com a moda grande de estar utilizando e comprando suplementos, toda hora chega no consultório de melatonina e às vezes ela poderia estar produzindo sua própria melatonina, né, a partir de uma dieta rica em triptofano, não necessitando estar suplementando. E suplemento de melatonina, é bom abordar aqui, a gente não é o assunto da hora, mas a gente tem questionamentos sobre se a longo prazo você não inibe a capacidade do seu organismo produzir, né, e você ficar dependente de estar suplementando o tempo todo. Então o ideal é você fornecer ao seu cérebro todos os nutrientes importantes, necessários para que você produza as substâncias que você precisa. Então, a produção de serotonina, de melatonina e de vitamina B3, que também é produzida pelo fígado, que se você tiver deficiente, grande parte do triptofano, ele vai ser roubado pelo fígado para produzir vitamina niacina, vitamina B3, e você pode ficar carente a nível de cérebro. Então, é importante ter uma dieta rica em triptofano, por isso, né? O senhor disse aí que há uma espécie de um modismo, onde os pacientes, eles, por iniciativa própria, eles procuram um médico para solicitar. Não, para poder prescrever. Não, no caso, o que não está em tela, a melatonina. A melatonina, você tem um marketing grande, é importante como médico a gente está esclarecendo, tem um marketing grande da internet, da mídia, de oferta, de divulgação. Você tem hoje um marketing de mídia, de produtos muito grande. Então as pessoas começam a querer corrigir alterações de saúde através de informações de internet. Seguindo. E às vezes o que acontece? A pessoa pode ter uma insônia por uma ansiedade, uma depressão, por exemplo. A gente sabe que aí a falta de triptofano, veja só, a pessoa está com uma carência de triptofano que favorece uma alteração de humor, ou atrapalha até o tratamento, né? Então o que acontece? A gente tem, por exemplo, depressão. Depressão é uma doença que hoje a gente sabe ela tende a crescer no mundo. Os estudos prospectivos mostram que a depressão, a cada ano que passa, ela se torna mais frequente na humanidade. Atinge milhões, mais de 200 milhões de pessoas no mundo. Cresce no Brasil a cada dia. O Brasil parece que tem depressão por cento da população. 18% da população terá em algum momento de sua vida um processo depressivo, então atinge muitas pessoas. E quando uma pessoa tem depressão, sua família toda fica envolvida. Então não atinge só. Atinge rendimento do trabalho, relação no trabalho, no estudo, familiarmente. Então, o que acontece? A depressão ela precisa ser tratada com muito carinho. E uma pequena parte das pessoas com depressão tratam. Então, a gente tem que prevenir. E, às vezes, uma carência nutricional, para quem tem uma predisposição genética, favorece a precipitação do processo depressivo. Então, a carência de nutrientes importante para a produção de serotonina pode favorecer. Então, a gente tem que entender isso, a gente tem que valorizar a questão de uma boa nutrição, né? A gente tem que nutrir bem o nosso cérebro e o triptofano ele é essencial.
né, para a produção disso tudo, inclusive da melatonina. Quais os alimentos principais que são detentores do triptofano? Vou lhe dizer, mas antes, vou brincar um pouco com você, para valorizar e as pessoas quererem saber quais alimentos, a gente dizer que o triptofano não é só importante para a depressão. As mulheres com tensão pré-menstrual precisam, porque a serotonina, a alteração favorece o aumento. É importante para o maior rendimento na atividade física. As pessoas que praticam esporte, fazem atividade física, academia, elas conseguem render mais, ter menor alterações como é que vamos dizer assim, de inibição do rendimento da atividade física, quando ela tem uma boa aporte de triptofano em sua dieta, né, vai sentir menos dores musculares, vai render mais. Né? Você tem ela importante para a memorização, para o sono, né, para melhorar a qualidade do sono, que a gente falou da relação com a melatonina, né, o humor e, hoje em dia, muito crescente a busca de não ficar carente de triptofano, porque a carência de triptofano aumenta a compulsão alimentar. Vai trazer a chamada, um dos itens que pode trazer a conhecida, talvez chamada conhecida fome oculta. A pessoa está carente daquele item e fica buscando. Tanto que hoje existe até sprays, né, para a pessoa aplicar quando está com vontade de comer doce. A pessoa com carência de triptofano, a serotonina baixa, ela fica compulsiva às vezes por doce. Por doce. Por doce. Então o que acontece? Existe eficaz até sprays com triptofano para que as pessoas que têm vontade de comer doce aplicar e diminui realmente ao relato, o paciente para realmente diminuir. Então o triptofano ele vai favorecer a você tendo um bom aporte, a diminuir a vontade de comer doces, massas, diminuir o apetite e ajudar como coadjuvante no controle daquelas pessoas que desejam, precisam, por um problema de saúde, controlar bem o excesso de peso. Então é importante salientar isso, e aí a gente tem que falar que você pode suplementar se quiser, você pode usar, depender, tem que conversar com o seu médico sobre isso, né? Você tem que ter cautela na questão de suplementos, não sair suplementando tudo aleatoriamente, né? E a questão da dieta, onde você consegue o triptofano? Você consegue em várias fontes alimentares. A banana tem muito triptofano, o chocolate amargo, né? O cacau acima de 80%. Tem triptofano, certo? Tem que lembrar que chocolate engorda, mesmo aqueles zeros, aquele chocolate que não tem açúcar, ele tem gordura vegetal e gordura vegetal engorda também, gente. Né? A gente tem que aproveitar para dizer isso, porque senão a pessoa sai comendo, vão ter que para fazer uns parênteses que é importante. Então você tem na semente de girassol, tem crescido ela como uma forma suplementar, já falei anteriormente. É uma fonte que abrange, né? Tem zinco, muitos tem minerais. Tem. Então a gente diz, o papagaio, eu brinco com o pessoal, o papagaio fica com as penas lindas, então ele é bem nutritivo, a semente tem realmente... Girassol, é verdade. Então o que acontece? Várias outras sementes e um dos alimentos que coincidentemente, por curiosidade, o japonês consome muito, e o Japão, onde se tem uma grande longevidade, as pessoas vivem muito, e lá tem leilão dessa fonte alimentar diariamente, é o atum. Então você chega no Japão, os frigoríficos e a banca de venda, você tem leilões lá, as pessoas com as placas comprando os pedaços de atum cada dia mais. Então o atum ele é riquíssimo em triptofano. Certo? É o ômega 3, né? Então tem o ômega 3, mas tem o triptofano também. Então o que acontece? As pessoas hipervalorizam o ômega 3 e menosprezam o triptofano, que talvez seja mais importante, porque vai lhe dar um equilíbrio emocional. Atum, tem tudo. Como exemplo, né? Tem tudo. Tem tudo. Então o atum é muito rico em triptofano, os peixes de forma geral, a sardinha tem muito. Você vai encontrar isso. Mas geralmente quando se fala, dá licença aí, doutor, quando se fala em sardinha aqui no Brasil, a gente pensa logo naquele enlatadozinho, né? Mas tem ela fora da lata. Claro que tem, mas a gente associa logo... O atum também você tem fora da lata. Principalmente, o atum é que tem mesmo, Você pode comprar in natura em mercados, em toda a costa brasileira, você vai acabar as pessoas vendendo. Então, o que acontece? Você pode comprar, você tem os peixes que a gente colocou, tem as sementes que você vai ter no ovo, você vai ter carnes e você tem no leite. O leite é rico. Por que o leite está só? No leitinho, o leite tem triptofano também. Né? Claro que tem que ter cuidado com o tipo de leite, que hoje em dia a gente tem as questões, o pessoal questionando os leites industrializados e o que pode ter nos leites. Então, colocando os cuidados em seu devido local, o leite e os derivados de leite também, o queijo de búfala, né, ele também tem aquela questão de uma boa fonte também de triptofano, dos queijos parece que é o que tem mais. Então você tem várias fontes que tem triptofano. E queria aproveitar o programa que a gente falou em triptofano e depressão, para alertar que depressão é uma doença comum
A maior parte das pessoas com depressão não tratam, menosprezam os sintomas e você ainda tem as depressões mascaradas. Então, as pessoas que podem estar alterando o humor, não deixem de procurar um auxílio, seja qual for, com um psicólogo, com um médico, porque a depressão compromete o seu rendimento, o seu crescimento como ser humano. E não é frescura, é uma doença. E tem que diferenciá-la de tristeza. Tristeza é um momento curto de desânimo e a depressão é quando você tem mais de 2 semanas em que você tem alteração de humor, está desinteressado, melancólico, perdeu o interesse, ou tem vários outros sintomas pequenos, como falha de memória, distúrbio do sono, diminuição, fadiga, sintomas outros, tontura, que você não sabe por que está surgindo e está atrapalhando sua qualidade de vida. Você pode estar com um processo depressivo, precisa buscar ajuda profissional, é importante para seu crescimento como ser humano. Realmente, a pessoa, o paciente que chega a esse ponto, realmente é uma depressão. Você tem que procurar o seu médico e você tem que fazer um tratamento adequado. Doutor Cláudio Neves, satisfação sempre renovada em tê-lo aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez.